videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Meus queridos irmãos e irmãs, a gente celebra hoje a memória de Nossa Senhora de Fátima, recordando aquele ano de 1917, quando a Virgem Maria apareceu àqueles 3 pastorinhos para lhes dar uma mensagem, para lhes fazer um pedido que através deles é feito, na verdade, a toda a igreja. E quando eu digo a toda a igreja, eu digo a igreja de todos os tempos. E por isso, a mensagem de Fátima, ela não se restringe a um tempo ou a um local. Ela não se restringe ao ano 1917 e não se restringe a Fátima, nem mesmo a Portugal. Mas ela é dirigida, na verdade, a todos nós. E antes que alguém, não compreendendo profundamente o significado e o sentido da Mariologia, antes que alguém não compreendendo o significado e o sentido da veneração à Virgem Maria, e por isso que estamos celebrando hoje Nossa Senhora de Fátima e recordando a mensagem que ela lá dirigiu àqueles 3 pastorinhos e através deles dirige a nós, é preciso que recordemos e compreendamos que o centro da Mariologia é, na verdade, a Cristologia. E por isso, o centro da mensagem de Fátima é, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma expressão da mensagem do Evangelho, do que aquilo que já nos foi revelado em Jesus Cristo. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, em uma das suas peregrinações a Fátima, eu diria possivelmente a mais marcante, porque foi aquela que ele realizou um ano depois de sofrer o atentado que quase lhe tirou a vida, na homilia da missa presidida no santuário de Fátima, ele disse que se a igreja, ela recebeu, ela aceitou, ela acolheu a mensagem que a Virgem Maria dirigiu aos 3 pastorinhos, é porque a igreja reconhece que naquela mensagem há uma coesão, há uma coerência com o Santo Evangelho. E a igreja, ela sempre tem, não é, esta preocupação. Todas as revelações particulares, elas precisam ser equiparadas ao Santo Evangelho para ver se aquela mensagem que ali é dirigida, ela está de acordo com aquilo que é a plenitude da revelação, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Não podem haver verdades, não podem haver coisas novas. O que muda algumas vezes é o modo de dizer, é o endereço, mas a mensagem é a mesma. E se nós precisássemos, diríamos assim, sintetizar a mensagem de Fátima em poucas palavras, eu diria que 2 palavras poderiam fazê-las: penitência para a conversão e oração para a conversão. O que Nossa Senhora pede aos pastorinhos e pede a nós
é que façamos penitência pela nossa conversão, a conversão do mundo e pela salvação das almas, e que rezemos. Tanto que a própria Virgem Maria, na aparição, trazia o rosário nas mãos e, junto com os pastorinhos, ia passando as contas do Santo Rosário, para nos mostrar o quanto é importante a oração. Irmãos e irmãs, como eu dizia, aquela que foi dirigida há 103 anos, aqueles pastorinhos, é sempre atual, dirige-se hoje a nós. Segundo, se relatam acerca das aparições, a Virgem Maria, naquele dia 13, era um domingo, apareceu a eles enquanto cuidavam lá das suas, do seu rebanho. A Virgem Maria, naquela aparição, eu diria gloriosa, aquela mulher do livro do Apocalipse, vestida de sol, abriu os braços na direção daquelas 3 crianças, e segundo, o que a irmã Lúcia vai dizer, naquele momento eles foram, digamos assim, como que lhes foi dita, uma graça muito especial, porque logo depois daquele momento, de graça, eu diria talvez como que um êxtase espiritual, uma graça muito forte, Nossa Senhora concedia que eles tivessem uma visão que, nas palavras da irmã Lúcia, profetizando a profetização dela, Deus queira em breve, mas nas palavras da irmã Lúcia, a visão que eles teriam logo depois, se não fosse antecedida por a inclusão daquela graça especial, eles teriam morrido. E que visão foi a que eles tiveram? A visão do inferno. A visão de muitas almas que eram jogadas no abismo do inferno. Era uma visão aterradora. Era uma visão que lhes chocou profundamente. E quando eles voltaram daquela visão, quando eles voltaram a si, eles não queriam outra coisa senão que, pela penitência e pela oração, a sua própria conversão e a salvação de tantas almas quanto lhes fosse possível. Das situações que se seguiram depois, isso também se encontra nos relatos da irmã Lúcia. Ela conta que eles passaram a fazer muitas penitências e rezavam constantemente, tanto quanto lhes era possível, eles estavam rezando. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eles iam para cuidar do seu rebanho, e eles levavam lá a sua marmitinha para ela almoçar, ao invés de comer, eles davam as ovelhas comer para as ovelhas, ou estavam em outro canto, e eles faziam jejum. E muitas vezes este jejum não era apenas de comida, mas era também de água, e nós sabemos o quanto é mais difícil ficar sem beber água do que sem nos alimentarmos. Um ser humano é capaz de aguentar muitos dias sem se alimentar, mas sem água, muito pouco. E eles então faziam até mesmo uma penitência de água. E se conta, irmã Lúcia conta que um destes dias, quando ela via que Jacinta, que era a menorzinha, estava
com aquela abstinência diária, ela para tentar consolar e dar um grito dizia: está bem, não é? Já chegamos ao horário que tínhamos nos proposto a fazer esta penitência de procurar uma casa, um lugar onde com certeza alguém vai nos dar um copo d'água. E Santa Jacinta teria dito: está bem, já fizemos a nossa penitência para a conversão dos pecadores, eu quero passar sede pelo Pai. E o que nos deve chamar a atenção, meus irmãos e irmãs, é o fato de que isso vem de crianças. É claro, há, não é, a vantagem que o coração de uma criança, ele tende a ser mais puro, ele tende a ser mais inocente, ele tende a estar mais pronto para as coisas belas. Mas mesmo assim, eram crianças. E mesmo sendo crianças, eles abraçaram com toda a força que lhes era possível aquilo que Deus lhes pedia através da Virgem Mãe, pela salvação do mundo. E a pergunta que eu me faço, e a pergunta que eu vos faço é: se aquelas crianças podiam fazer tais gestos pela salvação das almas e pelo bem da igreja, por que é que nós nos demoramos tanto? Por que é que nós dificultamos tanto na hora de darmos um pouquinho de nós? Por que é que nós achamos tão difícil, muitas vezes, oferecer um pequeno sacrifício? E quando eu digo oferecer um pequeno sacrifício, não é buscar algo grandioso, algo, às vezes nós lemos na vida dos santos, não é? Que eles se propunham a coisas assim que são heróicas. Mas me permitam me dizer, eles são santos. Eu creio, pelo menos eu falo a partir da minha realidade, eu estou muito longe dessa santidade de muitos santos e de oferecer coisas heróicas. E eu creio que, infelizmente, estamos muito longe. Mas isso não quer dizer que nós não podemos oferecer pequenas coisas todos os dias. Ah, padre, então quer dizer que eu tenho que fazer jejum todos os dias? Não. O jejum é um tipo de penitência. A igreja já nos pede ele uma vez por semana. Tem a possibilidade da quarta-feira também. Se você fizer o jejum no dia que a igreja pede, na sexta-feira, na sexta-feira, mas quantos pequenos sacrifícios nós podemos ir fazendo ao longo do dia? E neste sentido eu diria que valiosos são os sacrifícios, não são aqueles que nós buscamos, não são aqueles que nós nos propomos de antemão, aqueles que nós, diríamos assim, planejamos. Não que nós não possamos planejar e executar, mas eu diria que muito agrada a Deus oferecer como sacrifício aquelas coisas que vêm a nós durante o nosso dia a dia, que nós não buscamos, que nós não pedimos, que nós não planejamos. Na verdade, oferecer para o Senhor aquelas pequenas coisas, aqueles sacrifícios daquelas situações, por exemplo, que nos fogem de controle. Vamos pensar, por exemplo, quando uma pessoa ela é desagradável conosco, quando ela nos dirige uma palavra dura, às vezes uma palavra ofensiva.
que não oferecer ao Senhor o sacrifício de ficar em silêncio e rezar para aquela pessoa? Ou quando nós planejamos fazer alguma coisa e aquilo deu errado, oferecer ao Senhor o desgosto de ver aquilo que nós planejamos não ter dado certo? Pequenas que são simples. O Evangelho nos diz, não é? Quando alguém te pede para caminhar com ele 1 quilômetro, caminha 2. O sacrifício, a generosidade, da paciência. Oferecer aquelas coisas pequenas que às vezes nos são muito caras, mas que na verdade nós não morremos e ficarmos sem. Eu acredito que as provações pelas quais nós estamos passando neste tempo de pandemia, de quarentena, nos provam que nós muitas vezes estamos muito apegados a coisas que não são de fato essenciais à nossa vida e à nossa salvação. Quantos de nós talvez já pensamos que seria impossível ficarmos muito tempo sem passear, sem divertimentos, sem gastarmos coisas, com roupas, com compras, entre tantas coisas. E no entanto, nós vemos que nós somos. Então nós vemos que é possível oferecer os sacrifícios. Talvez toda esta situação esteja nos mostrando também como muitas vezes nós administramos mal o nosso tempo. A resposta mais comum que eu ouço quando se fala, por exemplo, vamos partir agora da penitência para a vida de oração, sobre a necessidade de rezar mas eu não tenho tempo. Mas não dá tempo. Mas eu faço muitas coisas. Será que nós realmente fazemos tantas coisas que não temos tempo para rezar? Ou será que nós não rezamos porque a oração não é a nossa prioridade? E nesse sentido, é pacificamente possível de unir as duas realidades, a oração e a penitência. Mas eu preciso acordar, e quando eu acordo, eu já tenho isso, já tenho aquilo, tenho que me arrumar, tenho que fazer aquilo outro. Acorda 15 minutos antes, 20 minutos antes. Mas quando eu falo de acordar, é acordar e estar na cama. E vai logo rezar. Faça um cálculo, por exemplo, quanto tempo se perde com o celular, com a televisão, ou com tantas outras coisas. 1/3 se reza em 20, 25 minutos. Será que nós não temos um dia 20 ou 25 minutos para rezar o texto? Será que nós não temos 10, 15 minutos para lermos o Evangelho do dia e meditarmos um pouquinho? Para estarmos um pouquinho com Deus? Para meditarmos um pouquinho acerca dos mistérios da sua vida? Será que nós não podemos? Então, meus irmãos,
irmãos e irmãs, que nós possamos hoje, ao celebrarmos Nossa Senhora de Fátima, não ficar apenas, não é, na beleza da devoção, que é algo muito importante, mas que nós possamos compreender aquilo que Deus deseja nos dizer através desta aparição, deste convite que o Senhor nos faz da Virgem Maria. O Evangelho nos disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Ele o limpa. O que é limpar? É podar. Possivelmente muitos de nós não estão acostumados com essa linguagem agrícola, mas é muitas vezes eu já lhes disse, eu sou filho de agricultores, e muitas vezes, depois da produção de uvas, via minha mãe pegar a tesoura de poda, ir até o parreiral, até a videira, e cortar todo o parreiral, deixando só aquilo que era essencial. A produção acabava em fevereiro, início de março, entrava o outono e a minha mãe estava podando. Por quê? Para que a folha, a seiva, ela possa, não é, ficar ali guardada durante o inverno, durante o frio, durante aquele tempo de dificuldade para a natureza da videira, e ela não gastasse, não gaste a sua força essencial com tantos ramos, e quando vem a primavera, então ela brota e floresce com toda a força e vigor, para depois frutificar com mais abundância que na safra passada. Mas era interessante, eu observava que quando a minha mãe cortava os galhos daquelas videiras, daquelas parreiras, saía como que uma água. A gente costuma dizer, não é, que a videira ela chora, porque é claro, está cortando. A penitência, ela também é sofrida, ela também é esta atitude que nos poda, que nos corta. Mas isso é feito para que nós suportemos o rigor do inverno e que possamos, no tempo oportuno, brotar e florescer e produzir ainda mais frutos. Ou seja, crescer espiritualmente. Então, isso quer nos dizer que a penitência e a oração são sempre um caminho para dilatar, para encontrar mais espaço para a graça de Deus, para que nós possamos produzir ainda mais frutos. Este é o sentido da ação da Virgem Maria na história da Igreja. Este é o sentido da ação da Virgem Maria na vida e na história de cada um de nós. Ela vem para nos recordar aquilo que é próprio do Santo Evangelho. É preciso buscar a conversão, e a conversão se busca através da penitência e através da oração. Que assim, meus irmãos e irmãs, nós peçamos hoje a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, que ela conceda a cada um de nós aquela mesma graça que ela concedeu quando apareceu os pastorinhos e lhes abriram os braços
concedendo a infusão daquela graça especial. Que ela nos conceda esta graça para que nós nos sintamos e sejamos de fato revestidos, robustecidos da graça de Deus, para que nós possamos suportar todas as provações, todas as lutas, as quais nós seremos chamados a viver, as quais nós já estamos vivendo de algum modo. E que assim nós encontremos força para fazermos penitência. E que assim nós encontremos coragem para buscarmos cada vez mais a Deus na oração. E meus irmãos e irmãs, Nossa Senhora não pediu nada demais. Nossa Senhora não pediu aos 3 pastorinhos que eles fizessem grandes orações, que eles fizessem grandes meditações, que eles buscassem a mística de grandes arroubos espirituais. Nossa Senhora pediu a eles uma oração que qualquer pessoa pode fazer, o Santo Rosário, e que nós podemos fazer em qualquer lugar que nós estamos. Então, meus irmãos e irmãs, que nós abracemos este presente que o céu nos dá, que nós abracemos este dom que o céu nos dá, e que assim, agarrados, não é, ao Santo Rosário, nós possamos ir escalando a nossa vida ao céu. A percepção que eu tenho, não é, quando nós, através da arte sacra, vemos a Virgem Maria com o rosário nas mãos, não é? Quando a gente vai passando as contas do rosário, não é? O Santo Terço ele vai dando uma volta. Então, às vezes, a impressão que eu tenho é que o que Nossa Senhora quer é que nós nos prendamos a uma das contas do rosário, porque se nós nos prendemos, nos agarramos com força às contas do Santo Rosário, enquanto ela silenciosamente, como fez com os pastorinhos, vai passando as contas do rosário, e o rosário vai circulando e vai subindo, nós vamos ficando mais próximos das mãos dela. E nós vamos subindo para mais perto dela. E quando nós subimos para mais perto da Virgem Maria, nós estamos mais perto de Deus. E quando nós estamos mais perto de Deus, nós estamos mais perto daquilo para o qual Deus nos criou, a salvação, a vida eterna nele. Que assim, meus irmãos e irmãs, se cumpra em nossas vidas, na vida de toda a igreja, a promessa da Virgem Maria nas visões de Fátima, que o seu imaculado coração triunfe e que ele comece a triunfar na minha e na sua vida, pela atitude da penitência e da oração do Santo Deus.